Boa tarde. Quando eu estudava em Tu, eu sentava no fundo. Mas eu não sentava no fundo porque eu queria ser da turma do fundão. Eu sentava no fundo porque eu tinha horror de falar. Ficava vermelha, passava mal. E eu tinha uma amiguinha, a Emi, que era uma oriental, que era tão tímida quanto eu, e a gente vivia no nosso mundinho lá atrás. Até que um dia veio uma professora de português chamada Nirley, que dá aula até hoje lá em Tu, na frente e falou assim: bom, a partir de semana que vem, cada um de vocês vai vir aqui na frente apresentar um tema. E a gente vai chamar isso de aula falada. Foi como se ela dissesse: Fernanda, você vai morrer. Eu pensei: nossa, eu não consigo falar com alguém aqui do meu lado. Imagine lá na frente. E o meu sobrenome é Zerbini, com Z. Então, eu era a última da lista. O que foi pior, porque eu fui vendo amigos meus que falavam bem, gaguejando. Eu pensei: nossa, se eles estão gaguejando, imagina se eu vou conseguir falar. Tem algo hoje que a gente chama de bullying. Nos anos 80, também tinha isso, só que eu não tinha esse nome. E tinha o Alexandre, que era um loirinho, de olho azul, todo popular, que sentava na minha frente. Porque todo tímido chama o extrovertido, né? Ele sabe do poder que ele exerce. E ele sentava lá na frente e ele atazanava a minha vida com os clássicos de bullying. Roubava o meu lanche, trocava a minha prova. Eu lembro que eu estava assim escrevendo, ele trocava e falava: põe seu nome. Aí eu tirava 2, 3 por causa dele. E ele tinha um canivete, que eu não sei como ele conseguia aquilo, ele falava assim: se você contar para alguém, eu mato você. Você acredita, né? Então, o meu maior medo da minha aula falada não é o que ia acontecer com a aula falada, é que o Alexandre ia fazer. Ok, falei: bom, eu sou chata, então o assunto tem que ser muito bom. E aí, pensando sobre os assuntos, eu achei uma revista, uma matéria sobre quiromancia. Falei: eu vou falar disso, é uma coisa diferente. Hoje, projetores. Na minha época, cartolina. Peguei uma cartolina verdinha clara, fiz o 3D da época, que era pegar assim, a faquinha com grafite, esfumaçar. Né? Quem está concordando está falando da idade. Todo dia ensaiava, até que chegou o dia, não dormia à noite. Chegou na escola, coloquei minha cartolina, Nirley aqui do lado. Vamos começar. Ela falou: pode começar, Fernanda. Quando ela falou pode começar, eu mirei em um ponto assim e disparei. Eu falei: quiromancia, leitura, quando eu vejo uma mão levantada. Quem é? Alexandre. E ele falou assim: não estou entendendo o que você está falando. É a mão direita ou a esquerda que lê? E eu sabia. Falei: a direita. Quando eu vejo o Alexandre olhando para a mão e olhando para o cartaz, pensei: uau, não morri. Não que tenha sido uma grande apresentação, mas ali eu percebi que todas as pessoas podiam falar realmente em público, que a gente podia desenvolver, que é uma habilidade. E ali eu me apaixonei por comunicação. O que eu acabei de fazer? Storytelling. Hoje nós ouvimos histórias. Por que a gente gosta de contar nossas histórias, de ouvir histórias, de ler histórias, de assistir histórias? Porque somos histórias. E o storytelling, ele é um slow motion no mundo de velocidade. No mundo onde ninguém tem tempo para conversar, mas para ouvir uma história, a gente tem. E a história gruda. Quando a gente pensa num storytelling, que elementos que a gente tem que pensar de um bom storytelling? E eu gosto de pensar num ótimo contador de história. Shakespeare. E eu quero trazer para vocês aqui hoje 3 peças de Shakespeare que, para mim, dão dicas de como criar uma boa história. Primeira peça, A Tempestade. Um bom storytelling precisa de conflito, obstáculo, de trevas, tempestade. Se alguém me perguntar assim, depois desse evento: ai, Fernanda, e aí, como que foi o TED? Ai, o TED foi incrível, foi maravilhoso, deu tudo certo, as pessoas adoraram. Ninguém gosta. Mas, e aí, como que foi o TED? Nem te conto. Tem uma história para contar. Uma boa história tem tempestade, tem problema, ou como eu gosto de chamar, abacaxi. Eu tive um professor de dramaturgia muito bom, em que ele diz o seguinte: João quer ir ao cinema, Maria quer ir ao cinema, já Maria vai para o cinema. João quer ir ao cinema, Maria quer ir ao teatro. Melhorou. João quer viajar, Maria quer ficar em casa.
melhor. Ó. João quer comprar um barco, passar um ano fora. Maria quer ter família, filhos. João comprou um barco, Maria está grávida? Tem storytelling. Quanto mais emboscado, mais abacaxi tiver, ele for grande, um abacaxi lá de Itu, melhor. Aliás, Itu com um ótimo storytelling. Então, se a gente pensar nas histórias, a gente tem que pensar primeiro nessa tempestade, nesse problema. Por quê? Porque é na tempestade, sim. É no momento mais sombrio que a personagem encontra a luz. É a hora que a gente se transforma. Tem muitas cenas de filmes que a personagem está assim, acabada, está no fundo do poço. O que ela faz? Ela fala, não dá para piorar? O que acontece? Chove. Então, a chuva, a tempestade, é um símbolo ótimo de conflito, problema. Uma segunda peça e um segundo elemento de um bom storytelling. Sonho de uma noite de verão. As personagens precisam de sonhos, de desejos, o que vai impulsionar ela para frente. Vocês têm sonhos aqui. E tem um momento da peça que se diz assim: há quem diga que todas as noites são feitas de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. No fundo, isso pouco importa. O que importa mesmo não são as noites em si, são os sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. Então, uma boa personagem precisa ter sonho, e um grande sonho é o que vai mover ela. E uma terceira peça, a que não poderia faltar, um bom storytelling precisa de um momento to be or not to be. That's the question. A gente precisa de um momento de ser ou não ser, isso é a questão. Por quê? Vivemos isso todos os dias. Chocolate, café, açúcar ou adoçante. Pinta o cabelo de ruivo, de loiro. Mas tem escolhas que são fáceis. E tem escolhas que são difíceis. Falo ou não falo. Peço ou não peço. Aceito ou não aceito. Vou ou não vou. E por que é difícil? Porque a gente não sabe qual que é o resultado. Se a gente soubesse, seria fácil. Então, se a gente pensar, existe uma dança no storytelling. Existe uma tempestade que a personagem tem que enfrentar, que é difícil, mas existe o sonho que impulsiona ela para frente, quase como uma mola. E se a gente pensar nessa tempestade, nesse sonho, acontece o ser ou não ser, o tempo todo. Se a gente pensar nesses elementos de ser ou não ser, de escolha, que é muito difícil de fazer, quem ajuda uma personagem, uma protagonista, que está no meio dessa tempestade, a passar por ela, são os coadjuvantes. A gente fala muito do protagonista, mas hoje eu quero falar do coadjuvante. E o coadjuvante, ele é um maravilhoso guarda-chuva na sua vida. O coadjuvante é quem ajuda a protagonista a passar por isso, ajuda a fazer escolhas, ajuda ela a não esquecer dos seus sonhos. E eu quero trazer para vocês 4 tipos de coadjuvantes. E que talvez, ou provavelmente, vocês vão lembrar deles na sua vida agora. Se eu pensar no coadjuvante mais forte que existe, família, pai, mãe, irmãos. Um bom coadjuvante, ele tem uma boa frase. A gente tem que pensar no coadjuvante numa boa frase que vai ajudar o protagonista. Por quê? Não existem pequenos papéis, e sim pequenos atores. Minha mãe me disse isso, quando eu estudava teatro. E quando eu não pegava o papel principal, eu falava, mãe, eu não tenho talento, eu não tenho talento. Minha mãe um dia me fala, Fernanda, não existem pequenos papéis, e sim pequenos atores. Isso ecoa há muito tempo. Assim como meu pai, um dia passando aqui em Indaiatuba, ele estava me contando uma história que tem relação com a cidade, e no final ele falou assim, Fernanda, por isso, minha filha, siga o seu instinto. Eu nunca mais esqueci isso. No momento de escolha difícil, eu sigo o meu instinto. Pai e mãe são coadjuvantes que dão essas boas frases para a gente. E vocês devem ter essas frases com vocês. Porque, quando eles forem,
é o que vai ficar. Eles vão ecoar aqui. Existe um outro tipo de coadjuvante que é leve, que é divertido. São os amigos. Os amigos ficam com você na chuva, enfrenta a tempestade junto, abre um vinho, bebe um vinho com você no meio dessa tempestade, faz graça. Quando você vê, você está até rindo no meio dessa tempestade, e você dança com o amigo. Os amigos são fundamentais, porque eles dão leveza. E é um coadjuvante que a gente não consegue passar pela vida sem eles, porque eles dão exatamente esse riso diante da tempestade. Existe um outro. Existe um coadjuvante, que é o coadjuvante do conhecimento. São os mestres, são os nossos professores. Nós entramos em cursos e estudamos para encontrar essas pessoas que têm um conhecimento e nos motivam à mudança. Então, eles transmitem isso. E a gente tem sempre eterna gratidão. Mas tem um tipo de coadjuvante que eu adoro, que é o estranho, que entra na sua vida do acaso e que faz desse acaso algo incrível. Eu lembro um momento da minha vida que eu estava estudando de manhã, fazendo um curso para um trabalho, e estudando à noite teatro. E foi um momento que eu tive um problema nos ligamentos do joelho, eu andava com uma muleta, e tinha aquele momento bem de tempestade. Eu lembro que um dia eu acordei com conjuntivite, então estava lá, andava com muleta, e eu amarrava uma sacolinha na muleta que tinha o dinheiro para o táxi. E eu estudava de manhã na República e tinha que ir para Vergueiro antes de ir para a faculdade, para trocar de roupa. Tal. Aí eu saí do curso, lá, quando eu vou abrir a sacolinha, não acho o dinheiro. Aquilo já para no meu coração, né? Aí, sabe aquele momento que vem a gota d'água? Para mim, foi aquela sacolinha sem dinheiro. Aí eu comecei já a chorar, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse ninguém naquela Praça da República. Eu chorava. Quando veio um homem, falou: o que foi, menina? O que você está chorando? Eu vou na República e eu estou doido, melhor, eu tenho que ir, o meu olho, eu não consigo nem abrir, eu vou fazer uma peça. Falou: calma, onde você vai? Ele falou: na Rua Vergueiro, que tem um McDonald's na esquina. Ele falou: tá, quanto você precisa para ir lá? Eu não sei, eu não quero que o tronco dá pro dinheiro pro pão de queijo. Ele falou: acabou. Aí ele foi para o taxista e falou assim: ela precisa ir para o Vergueiro, lá, número tal, quanto que dá essa corrida? O taxista falou: dá R$2. Tá bom. Quando eu olho, né, com aquela conjuntivite, quando eu vejo, ele está lá, pedindo dinheiro para mim. E em pouco tempo, ele vem com os R$12 lá. E o que ele fazia? Storytelling. Ele fazia isso naturalmente. Ele falava: a menina lá, aquela menina que está chorando lá, ela precisa ir para Vergueiro, ela tem uma sacolinha, que ela perdeu o dinheiro, tal, não sei o quê. E aí, quando eu entrei no táxi com as boletas, tal, eu falei: ai, moço, como que eu vou te devolver o dinheiro? Tal. Ele falou: você vai me agradecer de outra maneira. Uma boa frase. Bom, a vida passa. Estou eu no metrô, lá onde eu espero entrar. Quando eu olho para o lado, eu vejo uma menina chorando, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse mais ninguém lá. Falei: nossa, deve ter brigado com o namorado. Eu falei: tem alguma coisa estranha ali, sabe? Lembrei do meu pai. Falei: vou seguir meu instinto, vou lá. Falei: tudo bem? Pergunta idiota, né? Óbvio que não. Aí ela: estou com os problemas e tal. Por que não? Eu falei: vem cá, vamos sentar. Aí eu sentei, a gente começou a conversar. Eu falei: o que foi? É que eu sou tímida, eu não sei falar em público. Eu falei: nossa, eu também. Eu falei: eu trabalho com isso, porque eu acredito nisso, que qualquer um pode falar. E comecei a bater papo com ela, tal. E ela explicou que ela não aguentava mais aquilo. Já se passavam muitos anos, e ela não conseguia ter amigos, não conseguia namorar, tal, não sei o quê. Aí passou um tempo, a gente conversando, ela estava melhor, e ela falou assim: Fernanda, olha, que bom que você veio conversar comigo, porque eu ia fazer uma besteira. E naquela hora, assim, eu pensei: uau, é coadjuvante, totalmente. Porque naquela hora, eu pensei, como a gente tem esse poder de ver histórias na nossa frente e mudá-las. Ok, conversei com ela, terminou, ela falou: tudo bem. Falei: olha, você só vai me prometer uma coisa. Você vai para casa, tomar um banho, tomar um chá, dormir e sonhar.
E sonhar bem gostoso, sonhar com coisas legais. Ela, não, pode deixar tal. Aí, quando ela estava entrando no trem, ela falou, como que eu vou te agradecer? Lembrei na hora do táxi, na hora. Que foi o cara que eu nunca consegui agradecer, que me colocou num táxi. E eu coloquei ela num trem. E é isso que um coadjuvante faz. Ele só lembra o caminho que o protagonista tem que correr a passar por essa tempestade. Quando a gente pensa no papel do coadjuvante, e hoje eu quero trazer ele muito à tona, nada daria certo sem um bom coadjuvante no storytelling. O coadjuvante, ele ajuda exatamente a gente passar por essas tempestades. E quando a gente pensa, o que tem o storytelling? Essa tempestade tem os nossos medos. A maior tempestade que existe, a interna. Então, eu quero encerrar hoje falando o seguinte. Se vocês colocarem todas essas imperfeições, as nossas imperfeições, contadas em histórias, a gente pode criar uma perfeita conexão. Muito obrigada e vivam uma boa história.